Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. Este é um episódio muito especial, é um convidado muito pedido aqui. Confesso que, não desfazendo os outros convidados que já vieram e os que ainda virão, mas este é talvez o que mais me foi pedido para eu trazer aqui. Portanto, estou muito contente que ele tenha aceito o convite e tenha feito muitos quilómetros para estar aqui. Tenho a certeza que vou aprender muito com ele e ele vai partilhar muito de um tema que, embora eu tenha umas noções, não é a minha especialidade e, portanto, trago aqui um especialista para aprendermos também com ele. Então, o meu convidado de hoje é o Pipo, que é do projeto Liberta, que provavelmente muitos de vocês já viram, até porque ele tem uma presença muito forte nas redes sociais. No fundo, este é um projeto de vida, mas também é um projeto educativo que alia a permacultura, a sustentabilidade, desenvolvimento pessoal e até o próprio empreendedorismo consciente. Portanto, depois de uma experiência transformadora no Canadá, o Pipo regressou a Portugal com uma missão de ajudar outras pessoas a viverem com mais harmonia com a natureza e com elas mesmas, juntamente com a sua companheira. E este é um episódio então para que quem gosta dos temas de permacultura e quer saber mais, consiga de uma forma prática e inspiradora com os ensinamentos do Pipo estar aqui então a partilhar conhecimento, a aplicá-lo, e tenho a certeza que independentemente da área que vocês têm em casa, poderão aplicar conhecimentos de permacultura que serão debatidos aqui. Portanto, Pipo, muito obrigada por estares aqui. Obrigado pelo convite. O que eu disse de facto é mesmo verdade, foste um dos convidados que mais foi pedido e, portanto, só mostra que estás a fazer um bom trabalho. Acho isso engraçado, mas é duvidoso, mas acho engraçado. Então, começando então por este início desta conversa, eu quero saber um pouco mais sobre ti, como é que tudo começou, quando é que foi a primeira vez que ouviste falar sobre a permacultura, tu que tens este projeto com a tua companheira, portanto, queres falar-nos aqui um pouco sobre como é que surgiu? Sim, lá está. A permacultura na minha vida surgiu assim um bocado ao calhas, porque nós estávamos imigrados, fomos para o Canadá, estávamos à espera de. Aliás, a Ruth foi para o Canadá, eu fui atrás e acabei por lá ficar. Acabei por arranjar um emprego no convencional, completamente convencional. Estava a trabalhar nas obras, que é uma coisa que hoje em dia me dá muitas competências para aquilo que eu faço. Mas basicamente depois de 16, 14 horas de trabalho, chego a casa e a Ruth está-me a dizer: Pipo, senta-te aqui a ver este episódio do Edward Farms ou do Geoff Lawton, e assim, deixa-me dormir, tipo, deixa-me em paz com isso, que eu não quero ver nada disso. Foi assim um bocado ao calhas. Se não fosse a Ruth, eu não estaria aqui hoje, sem dúvida nenhuma, porque ela é que trouxe, ela é que teve esse interesse e que me despertou. Eu sempre tive mais a base da agricultura convencional com os meus pais, não é? Tinha esse, claro que particular, não era para venda, e tinha esse conhecimento. Os teus pais eram agricultores? Só para autoconsumo, sim. Okay. Mas eu tinha esse conhecimento e vivia nessa. A Ruth não, e ela foi logo buscar esse interesse. Eu tinha algumas bases, sabia o que era uma couve, onde é que ela crescia, não é? Essas coisas assim, não é? Sim. Sempre tive produção assim em casa e tinha essas bases. O que me interessou. E depois de algum tempo ela disse-me: e se voltássemos para Portugal? Para aí o quê? 2 meses de eu estar legal no Canadá, disse-me: então agora vamos voltar para Portugal. Assim, agora que eu estou legal, é que eu vou para Portugal. E pronto. E viemos sem rumo nenhum, não é? Não sabíamos como é que se podia fazer um modelo de negócio com permacultura. Vieram sem qualquer tipo. Completamente. E quando eu te digo que eu deixei a Ruth, é que estava a mandar, e eu, ok, vamos lá ver como é que isto corre, não é? Estava com um emprego, não recebia muito, recebia o suficiente para pagar as contas, mas depois, quando eu disse, ok, está bem, vamos para Portugal, estava farto do Canadá, porque ele não é para mim, cidades não é para mim, se bem que adoro englobar isto tudo, mas cidades, para eu viver numa cidade, eu sou o bicho do mato, gosto de estar na montanha. Compreendo isso. E pronto, lá está, vim para aqui, tinha saudades disto e comecei a fazer permacultura, a aplicar, a testar, a ver como é que as coisas funcionavam, e o projeto começou a ganhar pernas a partir daí, mas foi completamente. Nós pensámos que íamos partir pedra. Não há permacultura em Portugal, ninguém sabe o que isto é um conceito estrangeiro. Isso há quanto tempo? Isto foi. Bem, o Liberta já tem mais de 10 anos, mas nós voltamos para Portugal em 2015 ou 16, para aí, 10 aninhos, para aí. Mas o Liberta começou já lá numa varanda dos prédios, na 20ª. E o que é que vocês fizeram lá na varanda? Testes, né? Eu conhecia, vamos pôr aqui, começamos com as consorciações de plantas, não é? Juntar, tínhamos uma varanda quadrada, se calhar 2 metros por 2 metros, e ainda há fotos disso na internet, da nossa primeira hortinha, que fizemos lá. Tínhamos os morangueiros, tínhamos os tomateiros, tínhamos as cebolinhas, as aromáticas. A prova que uma pessoa com uma varanda consegue produzir alguma coisa. Completamente. Há muitas pessoas que vêm ter comigo e que me dizem assim: Pipo, isso é muito giro, mas eu gostava, antes disso tenho que comprar um terreno, assim. Há montes de malta que me acompanha, que até que são alunos da escola e tudo mais, que
nem sequer uma varanda tem um vasinho em casa, tem uma árvorezinha anã misturada com aromáticas à luz da marquise, por exemplo. E funciona perfeitamente, lá está, porque permacultura não é só agricultura, não é? Isso é que é uma coisa importante e gostava mesmo de sublinhar isso, que a permacultura não passa só pela produção agrícola. Se quiserem isso, regenerativo, vão para as sintrópicas e para as biológicas, talvez. As sintrópicas é mais parecido com o que nós fazemos, mas permacultura não é só isso. Permacultura é o design sustentável para humanos. A harmonia com a natureza, claro. Mas o foco é os humanos. Eu costumo dizer que até que eu trabalho para pessoas e com pessoas. Eu não trabalho necessariamente com as plantas. Eu gosto muito de plantas e gosto muito de produção, mas eu trabalho com as pessoas. Eu quero garantir um habitat para as pessoas, que elas possam ter energia, que possam ter energia, seja solar, seja a captação de energia do sol através das plantas, o sequestro de carbono para o sol, trabalhar a parte, se a malta quiser fazer inventos nos seus terrenos, fazer a construção natural, mesmo para a habitação pessoal, não é? Fazer esse tipo de construção, passa tudo por permacultura. A parte social é que me apaixona mais com claro. Isto, é isto, não é? Achas que a permacultura conecta as pessoas? Se não conecta, estão a fazê-lo mal. Senão, é a mesma coisa do que falamos em ciclos e depois o ciclo da água, o ciclo do azoto, o ciclo disto e daquilo, e depois dizer que as pessoas não pode ser pontas soltas. Não. Se as pessoas, não há aqui segregação de nada, nem de ninguém, nem de ideias, nem. Eu costumo dizer até com a Ruth pensa é um bocadinho mais dramática com isso, que é aquela pessoa tem aquela ideia, mas isto é horrível, isto não se pode, não se pode dar trela àquilo. Eu dou trela a toda a gente, literalmente. Porquê? Porque são seres humanos e eu quero é juntar em vez de segregar. Não estou a dizer que a Ruth segrega nem perto nem de longe, mas é um bocadinho mais hardcore do que eu em relação a isso. Eu já tive pessoas a dizer-me coisas, tipo, opiniões bastante intensas, do qual eu discordo completamente, e eu disse, não, isto é uma pessoa, vamos lá ver. Se eu quero fazer a mudança, eu tenho que fazer a mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é? Tentar perceber o que é que ela sim. Lá está, portanto, permacultura tem que ser unificado. E há muitas pessoas com quem eu li no dia-a-dia que eu me sentar para trás e ok, é só uma pessoa, bora lá. Não é? Porque no final do dia, o que nós estamos aqui a fazer não é para mim, necessariamente, é para isto, é para o todo, não é? E isso é que eu acho bonito, essa parte social, e juntar as pessoas e pôr as pessoas nem que seja a produzir uma alface, uma mera de uma alface ou do rabanete. E as pessoas sentirem-se felizes a fazer isso e sentirem que estão a ser ouvidas por outras pessoas. E acompanharem o processo, não é? Sim. E estarem com outras pessoas que, quando elas estão num momento, inclusive eu, não é? Que isto não é, e tal, é brutal, estamos sempre no topo da montanha, não. Há momentos em que nós questionamos tudo, não é? E depois, o algoritmo mudou. E agora o clima não dá para entender bem quando é que é chuva, quando é que é sol, quando é que devemos pôr a couve ou courgette, não é? E isso tudo, há momentos que tu olhas para o teu terreno, há momentos que eu digo assim, fogo, grande trabalho que eu estou aqui a fazer, outros momentos que pode estar igual, mas a nossa percepção da coisa, é verdade. Vou mandar a toalha ao chão, mas embora disto. Basta ter um dia menos inspirado. Estás a ver? E eu acho que o que nos unifica, o que faz com que esses dias sejam cada vez menos, é nós temos pessoas que possam dizer, não, Pipo, olha para aqui, olha, eu vim aqui há 2 dias atrás, ou 2 semanas, ou 2 meses, ou 2 anos, e tu não tinhas isto, e perspectiva, não é? Evoluí, as pessoas vêm, eu estou dentro daquilo, eu não vejo aquilo, não é? E o meu trabalho, por muito bom que possa ser, há dias que eu acordo e vejo, claro que o bacana está a falar das ervas daninhas, tem razão, e claro que tenho esta mente macaco, não está sempre a bombar com as forças do mal, mas depois temos que olhar, mas isto está verde, não está tudo queimado, que é uma coisa ridícula, não é? Agora passamos por o sítio e está tudo queimado, não é? Enquanto que houve chuvas... chega bem, não é? Chega bem de água, e agora está tudo queimado, é uma tristeza, não é? Muito portanto, triste. Tecnicamente, temos ervas daninhas ali, é bom sinal. Já vamos falar sobre isso, porque há muitas pessoas que têm muito medo das ervas daninhas, vem uma erva daninha e toca logo ali a tirar tudo, e portanto já iremos falar sobre isso. Há muitas pessoas que confundem permacultura, agricultura sintrópica, agrofloresta, é tudo a mesma coisa, não é? O que é que difere? O cheiro é diferente. É tudo a mesma coisa, porque desde que nós tenhamos bases regenerativas, em que eu costumo falar de sustentabilidade, e que muita malta fala de sustentabilidade é o tema da moda. É o tema da moda, e nós não queremos sustentar o que temos.
Não queremos, porque o que nós temos é herbicidas com força, pesticidas com força, agrotóxicos com força, lavouras com força, destruição de solos, destruição de florestas com força, não é? Nós não queremos suster isso. Dizer que eu vou ser sustentável é pouco. Nós queremos regenerar, não é? Nós queremos transformar aqueles sítios produtivos. Claro que as pessoas têm que comer, não é? As pessoas, os comércios têm que vender, ok? Mas temos que transformar aquele sítio num sítio que seja regenerativo, ou seja, que seja o máximo parecido com uma floresta ou pelo menos com um prado, com uma pradaria, não é? Pelo menos natural, o possível, não é? Portanto, agarrando em conceitos como agroflorestas, tu tens agroflorestas que usam agrotóxicos, ok? O tema agrofloresta não está isolado para a permacultura, não é? A sintrópica é um bom exemplo, é o mais próximo se calhar do que nós temos, porque é muito popular no Brasil. Há muitos, não faltam projetos de agricultura sintrópica no Brasil. E a agrofloresta também é muito comum no Brasil. Sim, agrofloresta, sintrópica, aliás, é muito maior do que aqui. Mas eu vejo resultados, eu não faço sintrópica, mas eu vejo pessoas porque também não sou agricultor, é importante sublinhar isso. Eu produzo para mim, não produzo para venda, não é? Eu trabalho com clientes que vendem, mas eu não produzo para vender. Mas há malta que quer fazer isso, por exemplo, com os cabazes, que está muito na moda e ainda bem, no mercado local, procuram alternativas tipo a sintrópica e a agrofloresta e funcionam muito bem. E há pessoas, meus vizinhos, que estão a fazer a agrofloresta sintrópica e estão a produzir altamente, ok? Mas pronto, tudo para responder à tua pergunta, que é, não é tudo a mesma coisa, tem nuances. A permacultura fala um pouco de tudo. Eu costumo dizer que permacultura não é um culto, não é tudo, não é? Mas tudo é permacultura. Tu podes organizar este escritório, este estúdio em permacultura, não é? Conforme o teu movimento nele, não é? Se eu tiver aquela câmara ali, mesmo em frente à porta, se alguém quiser entrar, vai bater na câmara, é chato, não é? É um bocado por aí. Quando nós não queremos pôr uma nogueira em cima de uma casa, ou em cima de canalização, ou uma figueira. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Portanto, a permacultura passa por aí e é muito o design de espaços agrícola, mas também social, não é? A agrofloresta, a sintrópica, a regenerativa, essa malta toda, a biológica, é a produção de comida, não é? Pode ser pessoal, pode ser comercial, mas é a produção de comida. A permacultura difere disso, ok? Nesse aspecto, porque eu costumo dizer que como estava-te a dizer há bocado, que eu prefiro muito mais trabalhar com pessoas do que necessariamente com plantas, porque as pessoas vão acabar por trabalhar as plantas e eu vou colateralmente beneficiar disso, não é? Eu gosto muito de trabalhar esta parte social e eu acho que a minha permacultura, seja lá o que isso significa, passa por aí, não é? E eu acho que a permacultura deve ser reinventada de pessoa para pessoa, porque é impossível eu fazer o teu trabalho, é impossível tu fazeres o meu. Podes fazer exatamente a mesma coisa, mas tu sendo tu e eu sendo eu, vamos fazê-lo da nossa maneira, não é? Pessoal, e eu acho que mais pessoas precisam de entender isso. Não vamos ver este podcast e tenho que fazer exatamente igual à Rosa ou igual ao Pipo no podcast dele. Não, eu vou fazer à minha maneira. Aquilo que eu gostei, vou me inspirar, não é? Still Like an Artist, é um livro muito fixe. Rouba como artista. Não é o plágio, mas é a inspiração. Isto está fixe, gosto daquilo ali, estás a perceber? E vou dar-lhe o meu toque, não é? E se mais pessoas fizessem isso nos seus projetos e esquecessem a ideia de imitar as outras pessoas, iriam ter muito mais sucesso, iriam chegar muito mais rapidamente aos seus objetivos nos seus projetos, seja permacultura, seja outra coisa. Empreendedorismo. Depois tu vieste então de Canadá para Portugal, criaste o Liberta-te ou ainda demorou um pouco? Não, o Liberta já existia lá. Ok. E em que consiste o Liberta-te, para quem não conhece? O Liberta-te já inicialmente o Liberta-te era o objetivo daquilo era nós estarmos off-grid, nós queríamos era isolar-nos do mundo e queríamos produzir para nós e temos o clássico do off-grid, não é? Produzir energia, produzir alimento, ter uma casa, habitação, não é? Proteção. E o Liberta-te foi evoluindo. Aliás, o Liberta-te quando começou nem sequer para uma cultura se tratava, era empreendedorismo puro, okay. Nem de permacultura se tratava. Portanto, quando nós estamos a falar do Liberta-te hoje em dia, nós temos pilares, né? Obviamente passamos muito pelo desenvolvimento pessoal, na parte social, não é? Passamos por empreendedorismo, gostamos de ajudar pessoas também, malta que queira, também ajudar malta a conseguir fazer disto o seu ganha-pão. E claro, mesmo com métodos regenerativos, sendo permacultura, sempre nessa base, e a permacultura, não é? A produção alimentar, a autossuficiência alimentar, seja lá o que isso significa para cada um, não é? E temos a escola, não é? Temos a escola Liberta-te, fazemos consultoria, fazemos design, fazemos acompanhamento de projetos, fazemos... E porquê o nome Liberta-te?
Olha, isso é a melhor pergunta. Nem sequer fui eu que inventei, nem sequer fui eu que escolhi, porque o Liberta começou mesmo do zero, porque nós não tínhamos fundo de maneio nenhum, o Liberta foi evoluindo e conforme foi evoluindo nós fomos investindo. Mas o Liberta até era o pai da Ruth trabalhava na área do empreendedorismo. Ele disse, tinha aqui uma lista de domínios que eu comprei, que eu não uso, vê o que está e usa. Liberta-te. Parece-me bem. Essa é a história da Liberta-te. Evoluiu, claro que evoluiu. Não foi uma coisa que, obviamente escolhemos esse domínio porque fazia sentido para nós, mas eu acredito e falo muito nisto, que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. E hoje em dia é por aí. Eu posso ser livre, mas tu tens a responsabilidade de te melhorares a ti, de te cultivares a ti, para poderes cultivar também a terra, para poderes seres e fazeres algo melhor, não é? E hoje em dia é esta base, é este moto do Liberta. Mas o Liberta inicialmente começou como não tenho domínio, não tenho 10 paus para comprar um domínio. O que é que tu tens aí? O que é que tens disponível? Exato. Que possa, no fundo, estar relacionado. Sim, mas muito possivelmente eu nunca teria escolhido o nome Liberta-te para mas eu para acho o projeto. Que faz sentido. Sim, claro que sim. Porque de género, liberta-te de tudo aquilo que, as amarras, claro, do convencional, claro, não é? sim, Faz claro. algo diferente, do ser cultural, ser tu próprio, sim, não é? Sim. Obviamente faz sentido, mas se calhar eu, conhecendo-me a mim, se calhar se eu tivesse a opção de escolher o que eu quisesse, se calhar escolheria uma coisa bem pior, mas uma coisa que fizesse sentido diretamente da minha imaginação. Isto faz mesmo sentido, mas se calhar é um nome que não funcionaria. Mas pronto, hoje estamos com o Liberta-te e é uma marca bem interessante e já está com o seu cunhozinho. A permacultura, ela tem princípios, não é? São os 12 princípios. Queres explicar a quem não percebe nada da agricultura, da permacultura, quais é que são os princípios que regem a permacultura? É muita coisa. E estava a fazer um podcast inteiro só com as éticas, conforme não vamos falar dos princípios, mas há um princípio que eu acho que é o meu preferido e eu convido toda a gente a criar os seus próprios princípios. Porque das coisas que eu menos gosto é de formatar as pessoas para uma ideia que é libertadora, não é? Leiam os princípios, vejam o que é que faz sentido para vocês, mas vou-vos dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu acho interessante. O primeiro princípio é observar e interagir. E o observar e interagir, normalmente, a malta da agricultura convencional ou malta, se calhar, culturalmente mais habituada ao convencional, vai ouvir isto e vai dizer assim, este puto tem que ir dormir, porque isto está aqui, está a bater mal. Porque observar não tem tempo a observar. A ideia do observar e interagir não é ficarmos sentados à sombra da bananeira a ver as outras pessoas a trabalharem. A ideia do observar é nós entendermos, se nós queremos regenerar e ser cada vez mais próximos da floresta natural, é observar como é que a floresta funciona sozinha sem nós regarmos, sem nós aplicarmos agrotóxicos, adubos, não é? E aprender disso. E depois interagir, ou seja, conhecer melhor. Sim, observar e para depois replicar nos nossos terrenos. Porque nós agora não somos nómadas, não é? Estamos em locais pequenos, nem que sejam hectares e hectares e hectares, em comparação com o resto do mundo, em termos de nómadas, já não tem o mesmo impacto, não é? Temos fronteiras imaginárias nos nossos terrenos. E se nós quisermos replicar e regenerar aquele sítio o mais próximo possível de uma floresta natural, nós temos que observar como é que a floresta funciona. Coberturas de solo, não é? Mais, por exemplo, duas árvores a partirem-se e ficarem a tocar, ou dois ramos da mesma árvore a partirem-se e ficarem tocados uma na outra, e depois pegarem. Nós podemos observar aí uma enxertia, por exemplo, que é muito comum na convencional, não é? Fazer enxertia. Quem é que inventou a enxertia? Não foi um iluminado que apareceu, não. Observou situações destas e viu que fazia sentido. Lavouras, uma árvore cai, faz lavouras localizadas, abre uma clareira, crescem umas plantinhas, herbáceas que agora já não cresciam porque tinham capa cerrada. Nós, obviamente, levamos isso para lavouras intensivas que temos hoje em dia. Estou a falar de dois exemplos muito comuns, que uso muito nos meus cursos também. Mas existe N coisas do estilo. Por exemplo, as plantas, as ervas daninhas, não é? As espontâneas, a aparecerem, se calhar ela aparece aqui, a malta que se queixa de papoilas, ou a malta que se queixa de romexes, ou a malta que se queixa de escalracho, ou de junce, ou de corriola, não é? Nós temos que ver o que é que elas nos estão a dizer. Porque as infestantes são, no fundo, indicadoras, não é? Não é mais do que isso. pH, por exemplo da estrutura, desequilíbrios do solo. Desequilíbrios. Convida toda a gente que faça lavouras e que se queixe das ansarinas brancas a deixar de lavrar durante 2 anos e ver se elas aparecem. Não aparecem.
Porquê? Porque os gatilhos naturais das plantas são esses. Se eu vou destruir o solo, se eu vou lavrar o solo, vai-me aparecer uma planta que me apareceria num estado natural, numa floresta, quando cai uma árvore, um caos, um distúrbio, não é? E agora aparece uma sarina branca, porquê? Porque tem aquela raiz que ninguém consegue puxar para cima, que é rica em saponinos, a propósito, não é? Dá para fazer um sabão de mão que é interessante, mas ninguém consegue arrancar aquilo como deve ser, não é? Aquilo serve para reestruturar o solo depois de um caos. Se estivermos sempre a lavrar, estamos a perpetuar isto. Se estivermos sempre a cortar as sílabas, elas vão continuar a aparecer, são pioneiras, verdade, não é? Portanto, temos que entender que essas plantas, obviamente que nós queremos acelerar a sucessão, nós não queremos ficar sempre dependentes de, ok, vamos esperar que apareça uma sombra e que isto evolua, que é para eu deixar de ter sílabas. Mas há formas de o fazer, com gatilhos, nomeadamente com gatilhos mais avançados do solo, como uma grande quantidade de fungos que se vê em florestas avançadas e que vê-se menos em florestas jovens, vê-se mais bactérias. Logo, se eu estou sempre a destruir o solo, a dar cabo do solo, não é? Estou sempre a quebrar a rede trófica, o solo vai estar sempre a curar e vai estar sempre a mandar os mesmos gatilhos, que são sempre as mesmas ervas daninhas, ou as silvas, as corriolas, não é? Tu numa floresta silvestre, intocada, atenção, não estou a falar de eucaliptais, uma floresta intocada, tu não vês uma corriola ou uma junça, tu vês uma giesta, tu vês um alecrim, tu vês um rosmaninho, tu vês madronheiros, vês tomilhos. Claro que essas plantas aparecem, tojos, e essas plantas picam e são chatas também como as silvas, ok? Mas não vejo as silvas. Isso é um indicador. Quer dizer que se eu sei que numa floresta avançada existe uma grande quantidade de fungos no solo e num local mais prévio a esta fase de sucessão existem mais ervas daninhas que a gente não gosta, nós temos que colocar um ambiente, nós temos que proporcionar um ambiente de uma floresta a uma possível horta. Não é? Estamos a avançar a sucessão do solo, mas estamos a manter a sucessão mais de herbáceas, na altura da sucessão em que nós temos mais herbáceas, que é para nós podermos ter uma horta. Idealmente temos ambos. Temos árvores e herbáceas, que passa muito pelo sintrópico. Não é? O sintrópico trabalha muito isso, ter as linhas de árvores entre linhas de hortícolas. Isso é o que faz sentido. Para a agricultura, para comércio, é isso que faz sentido. Os grandes comércios e vendedores e agricultores brasileiros fazem assim. Tem a agrofloresta e a sintrópica. Eles têm os sistemas sintrópicos com as linhas, que obviamente que é um clima completamente diferente e não deve ser chapa 5. Não deve ser replicado exatamente em Portugal dessa forma. Até porque em Portugal nós temos muitos microclimas diferentes que sim, depois acaba por condicionar o resultado totalmente. Sim. E mesmo, por exemplo, mais do que isso, porque lá eles também têm microclimas, mais do que isso é brutal, o Arno Scott está a usar bananeiras para a produção de biomassa. Mas já estou há 5 anos a tentar pôr uma bananeira no chão das pias. Porque agora vou experimentar aqui, agora vou experimentar ali, agora já tenho uma copa, agora vou pôr ali de baixo. Chegam as geadas, a bananeira vai levar a coça. No Brasil é diferente, portanto tem que ser sempre com um grão de sal. Portanto, mas nós podemos trabalhar com plantas como choupos, freixos, plantas de suporte, até eucalipto, ok? Não se assustem com os eucaliptos, ok? O problema é a monocultura, não é a planta. Os agora estão a falar dos abacateiros no Algarve. Ai meu Deus, os abacateiros no Algarve vão destruir, vão beber a água toda, já é pouca. O problema não é o abacateiro. Então é qual? É a monocultura. Óbvio, é a captação de recursos até o tutano que deixa o Alentejo como está, ou que deixou o Alentejo como está, que foi usar. A desculpa do pousio, vou deixar aquilo em pousio, mas se há um pousio quer dizer que nós abusamos, você abusou, não é? Quer dizer que se nós não queremos abusar, nós não temos que sequer considerar o pousio, porque quando nós estamos a considerar o pousio, nós estamos a considerar abusar. No fundo, nós queremos que o solo descanse depois de um período intenso de captura dos nutrientes, de esgotamento dos nutrientes do solo. E os agricultores estão a dizer, este gajo está maluco, como é que eu posso fazer de outra maneira? A rotação de culturas. É que se tu passas sempre por uma leguminosa, há sempre um depósito de azoto, uma fixação de azoto. Natural, sim. E tu consegues fazer uma rotação de culturas em que não tens que fazer uma monocultura todos os anos aqui. Este ano faz aqui os feijões, depois a seguir faz aqui as acelgas e as beterrabas e o raio que for, estás a perceber? Trabalha sempre com a minha recomendação, pelo menos passar sempre por uma rotação de leguminosas, ou pelo menos uma planta leguminosa nas consorciações, que é para que não seja necessário fazer o pousio, porque depois nós temos o celeiro de Portugal completamente degradado.
É verdade. Há uns anos atrás nós tínhamos uma riqueza enorme. Isso não se faz. E isso é só o abuso, não é? Portanto, a malta não se está a preocupar daqui a 10, 20 anos isto vai estar tudo degradado. Está-se a preocupar agora porque agora dá a guita. E se nós olharmos... E atenção, a biológica, a agricultura sustentável, há muita malta. Aliás, o Ernst Götz, que é um exemplo que toda a gente conhece. Uma referência. Que ele faz negócio e vende tanto ou mais cacau, acho que é cacau que ele vende lá no Brasil, do que os outros produtores que fazem em convencional. Pá, isso, com a tecnologia que nós temos hoje em dia, pá, quem é que não inventa? É só não quererem. Uma alfaia que nos permita manusear hectares e hectares em consociação e regeneração. É pá, agarra nesta planta, colhe esta planta, monda aquilo. Acho que é o lobby da agricultura intensiva. Sim. Olha, imagina que tu tinhas oportunidade de implementar 3 princípios da permacultura num agricultor convencional, de forma a transformar um pouco o seu local de cultivo. Quais é que tu achas que seriam prioritários? O observar, como eu estava a dizer, é dos meus preferidos, mas o problema é a solução, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Normalmente a malta, tenho agora um fogo bacterial. Perdem a cabeça, que é problemático, em monocultura é problemático. Mas se nós transformarmos o problema na solução e que nós entendemos que se isto é um facto, existe o oposto, assim como a noite, para existir a noite tem que haver o dia, não é? Há sempre o outro lado da moeda. Nós conseguimos, existe só uma forma que a gente ainda não pensou de resolver esse problema, e esse problema normalmente é a solução. Por exemplo, eu tenho um ataque de fídeos. É uma coisa que toda a gente está familiarizada. Muito comum. E agora, nesta altura do ano, as condições estão reunidas para eles aparecerem. Claro que sim, claro que sim. Mas porque, primeiro que tudo, a malta diz assim, como é que eu vou matar os afídeos? A malta não entende porquê que os afídeos estão ali. Se eu tenho uma adubação extrema com azotos, por exemplo, o que vai acontecer? Vão aparecer mais afídeos. E depois também eu acho que as pessoas querem eliminar totalmente os afídeos, mas depois esquecem-se que as joaninhas também precisam deles. Pronto, agora vou pegar nisso, é exatamente isso. O problema transforma-se na solução, que de repente as pupas das joaninhas adoram comer afídeos, as joaninhas também, não é? Mas elas comem montes de afídeos. Quer dizer o quê? Se tu queres ter polinizadores ou os predadores, tens de ter a praga. Uma praga má, que existe aspas, grandes aspas, não é? Porque o que é mau é relativo, é apenas uma tela em branco na agricultura. É uma tela em branco para a malta se vir instalar e que por acaso é resiliente e vai se multiplicar rapidamente, que é o caso das bactérias. Há muitas bactérias que o fazem, e é por isso que nos nossos solos nunca estão mortos, não é sempre cheios de bactérias que acabam por danificar os cultivos, algumas delas. Mas se nós não tivermos esse tipo de vida, esse ciclo, essa rede trófica, nós também não vamos ter o predador, e depois não vamos ter o polinizador, e depois já há a agricultura ingrata. É um ciclo de problemas que se sucedem. Claro que sim. Eu não quero dizer que eu adoro ter afídeos. Ninguém gosta de ver a árvore atacada, ou planta, ou polegões nas favas agora, também com os calores que vêm aí. Obviamente ninguém gosta disso. Só que dá tempo. Há um princípio, estavas-me a perguntar 3, há um princípio que é aplica a autorregulação e aceita o feedback. A autorregulação não é mais do que isso. Calma, não mates já os afídeos, deixa ver o que é que acontece, deixa ver quem é que aparece para os comer. Se aparece alguém, se o teu ecossistema já está preparado para tal. Porque eu também não vou dizer, deixa-os, perde hectares e hectares de produção, porque isto, estamos a falar de dinheiro para produtores que estão a ouvir isto. Uma coisa é eu ter meia dúzia de couves, outra coisa é... No fundo é tentar encontrar um equilíbrio. Sim. E depois, e aceitar o feedback. Resultou, apareceu aqui uma cena brutal, um bichinho que eu não conhecia de lá nenhum, de um dia para o outro, limpou. Já me aconteceu. Mas é preciso dar tempo. Se nós não demos tempo, é como a praia, não é? As ondas batem e não dá para instalar nada, não é? Está lá os geodos, estão lá a bicharado, está lá tudo, é um areal, está bem, mas as ondas estão sempre a bater, não há tempo para criar uma floresta. Está-se bem, é outro ecossistema, não é? Mas temos de dar tempo ao sistema de se autorregular, que é para nós podermos ter menos trabalho e focar no outro lado. Uma das mensagens que eu mais recebo e que eu acho que as pessoas estão um
um bocado erradas relativamente a isso, e ainda na sequência do que é que nós consideramos praga ou não, é as formigas. Eu recebo, se eu dissesse que recebo tipo 10 mensagens por semana a perguntar um remédio para acabar com as formigas. Queres explicar que não se deve, o porquê de não se acabar com as formigas e o porquê também delas serem importantes também para o ecossistema? Queres falar um pouco sobre isso? Sim, é assim, há formigas e formigas, assim como há afídeos e afídeos, há pragas e pragas, há bactérias e bactérias. Há formigas que são bem tramadas, picam dos pés, são chatas e atenção, é verdade. Mas a maioria das espécies que existem cá não são maléficas. Não. Mas há umas ou outras que são um bocadinho chatas. É uma coisa que a toupeira, não é? Para levanta-te os cultivos, mas realmente não vai comer as plantas. São insetívoras. E cria galerias no solo para criam galerias no solo, obviamente, mas essa parte da malta não pensa, não é? Agora, o que é importante é nós entendermos uma coisa. Se nós não queremos ter um formigueiro no meio da horta, nós temos que os afastar de alguma forma, mas não esquecendo que os benefícios todos também vão ser afastados. Se tiveres um campo minado de formigas, também é chato, vamos reduzir esta tela em branco, claramente falta alguma coisa. Se calhar teria alguns pássaros ou outros predadores, por aí vai, não é? Mas mais do que isso, nós podemos trabalhar com fungos. Porquê? Porque elas adoram fungos. Há pessoas que já fizeram dentro da minha área de trabalho, há pessoas que já aplicaram sementes de sésamo e elas acabam também por é eficiente para as formigas. Eu gosto muito do cavalo de Troia, em que se tu gostas muito dos fungos, ok, vou dar fungos. Estou a melhorar o meu solo, a tal retrófica, e as formigas vão levar esses fungos para o formigueiro. O que é um formigueiro? É um sítio escuro, úmido, não é? O que é que um fungo precisa? Escuro e umidade. Vai encher aquilo e vai despejar as formigas para o outro lado. As formigas não vai matar. Nós não devemos lutar com morte num ecossistema. Nós devemos adicionar vida, que vai equilibrar a que está em desequilíbrio. Não é? É tudo um equilíbrio. Quer dizer que eu não tenho problemas nenhums com formigas. Tenho formigas por todo lado. Não me afetam nada. Não me afetam os cultivos. Mas há pessoas com quem eu trabalho que sim, realmente é chatinho, mas é raro, atenção, os casos normalmente é mais cultural, não quero formigas aqui. Os casos que são mesmo importantes de nós tentarmos equilibrar isso é mais raro, mas essas pessoas podem optar por colocar vida no solo, né? Fungos, podem fazer os preparados como os bokashis, que eu ensino a fazer pelas internets da vida também, e isso tudo vai levar fungalhada para os formigueiros e vão acabar por afastar um bocadinho dos vossos cultivos. Não quer dizer que é para matar as formigas, ok? Deixem isso para os predadores das formigas, deixem isso para essa malta. As formigas são brutais para muitas coisas, ok? Aliás, todos os seres vivos, por mais maus que nós possamos achar que eles sejam, fungos, parasíticos, por exemplo, para nas aves, são brutais para sistemas florestais, naturais, que mantém a nossa katana, não é? Que vai mandando as árvores abaixo, criando matéria orgânica para alimentar o solo. Claro que numa monocultura vai tudo aí. É chato, mas a monocultura é que é o problema, é o fungo parasítico. Todo o ser que existe, toda a vida que existe deve ser adicionada a este banquete, okay? Isto é tipo um casamento, estás a ver? Tudo a molho em Deus, mas calhar o tio Manel e o tio Zé não estão bem, vamos deixar aqui o tio Manel naquela mesa e vamos pôr o tio Zé aqui, estás a perceber? Mas estão aqui, merecem estar aqui. É por isso que eu digo que eu gosto de trabalhar com pessoas, porque eu não acredito que existem pessoas a mais no mundo. Existem pessoas a mais desconectadas ou culturalmente tristes ou a precisar de uma alternativa ou de uma solução, chateadas com a vida, mas não há pessoas a mais, porque imagina 8 bilhões de pessoas a fazer coisas boas. Era uma chatice, não é? Tem que haver o equilíbrio claro, também. Mas claro, também é verdade. Mas imagina, sejam 4 bilhões, sejam eles 4 bilhões, o impacto que teria. Falaste há pouco dos preparados e eu vejo muitos dos teus vídeos onde tu fazes algumas receitas. Se tu tivesses que enumerar assim o melhor preparado que todas as pessoas deviam aplicar nos seus cultivos, sejam eles agricultores profissionais, tenham uma pequena hortinha, qual é que seria aquele número 1? O bokashi, sim, porque lá está, é isso que eu estava a falar agora, o bokashi. Para quem não sabe o que é o bokashi, queres explicar? O bokashi é um preparado que vai colocar vida no solo. Basicamente, vou contextualizar. Dizer que um solo é fértil é redundante, porque um solo tem que ser fértil. Um solo tem que ter matéria orgânica, microbiologia, minerais, gases. Infelizmente, água. a maior parte dos solos que nós temos não são férteis.
Pois, é terra. É terra mineral. Porquê? Lavouras, erosão. Estamos a trabalhar com matéria subsolos. orgânica baixíssimos, Sim. vida quase inexistente. Sim. Na agricultura convencional foca-se muito nessa parte das percentagens de matéria orgânica, não é? É um dos fatores que... Vocês estão bem aqui, por acaso, nesta muito zona bem, também. Porque esta é uma zona que é a bacia leiteira, portanto há aqui muitas vacas e portanto os terrenos são estrumados e portanto os teores de matéria orgânica são altíssimos, não é? Se calhar devíamos observar e interagir. Estás a perceber? Onde é que ele... Só que depois há outro problema que é, aqui há o churume e portanto há os efluentes pecuários que são aplicados em grandes quantidades, mas também há a aplicação de adubos azotados em grandes quantidades. Claro. E depois nós temos problemas com a lixiviação dos nutrientes no solo e portanto... Vai para onde? Temos para os rios. Exatamente. Portanto, nós temos aqui o nosso rio Ave que está poluído a níveis assustadores. Se isso não é um caso quase ridículo, não sei o que é que será, porque nós sabemos que esta zona é boa em termos de matéria, não sei percentagens. Por exemplo, nós consideramos na agricultura convencional que um valor de 5% de matéria orgânica é o ideal. Ok. Aqui, por exemplo, especialmente em terrenos que tenham, por exemplo, uma vacaria no adjunto, facilmente tu encontras esses valores ou mais, 5 ponto tal, 6. Agora, também depende muito, por exemplo, mais lá para o centro e sul já são terrenos muito pobres, não é? Portanto, tudo depende um pouco das práticas que são aplicadas. Aqui, efetivamente, a matéria orgânica tem valores muito interessantes, mas depois há outras coisas que estão... Eu até acho que não há solos pobres, há solos mortos. Imagina, tu tens um mineral fino, como a argila. O que é que o mineral fino faz? O que é que a argila faz? Compacta, não é? O que é que compacta? Depois surgem problemas como o arejamento do solo. Certo, mas está compactado, a nutrição fica compactada. Quer dizer o quê? Se tu descompactares aquele mineral, aquele solo, aquela terra, que é a parte mineral, tu vais colocar, vais disponibilizar às plantas montes de nutrientes que estavam ali sequestrados naquela terra mal amanhada. Estás a perceber? Quer dizer o quê? Se eu estiver a trabalhar com grandes quantidades de matéria orgânica, atenção, vamos usar este exemplo porque é um exemplo ótimo. Aqui vocês têm vacarias e têm matéria orgânica para os solos e têm percentagens muito boas de matéria orgânica em termos das convencionais. Porquê que nós não vamos fazer, tem a parte problemática também, mas porquê que nós não vamos repetir isso, e aliás é uma proposta da permacultura, porque não vamos repetir isso com matérias orgânicas para os solos do centro-sul? Porquê? O que é que nos está a impedir? Não há vacas no Alentejo? Podia não haver vacas, mas há ovelhas, há cabras, há cavalos, há coelhos. Não faltam vacas em todo lado, não faltam cabras, gado, aliás, o Alentejo, ovelhas com força, não é? Sim, grandes explorações até de muito maiores dimensões do que aqui no norte, que é minifúndio. Pois, porquê? Ok, agora vamos fazer o paralelo para a permacultura. Quando eu tenho uma horta, isto para o comum do mortal, que tem 1000 metros quadrados, 500 metros quadrados, 50 metros quadrados, tenho um solo argiloso. O meu solo argiloso é muito mau porque é compactado. Não, tem pouca matéria orgânica, tens que pôr vida em matéria orgânica para teres um solo fértil que é a tal redundância, não é? Quer dizer o quê? Tens um solo compactado. Eu sou contra as lavouras? Não. Eu já fiz lavouras, sou contra as lavouras constantes. Não é necessário. Só porque não é necessário. Não é porque está ali um livro e agora acho que é assim, é melhor. Não, é porque não é necessário. E quando é que é necessário, na tua opinião, uma lavoura? Quando nós queremos acelerar uma sucessão. Imagina, tu tens um solo compactado com argila. Tu deves fazer uma boa lavoura, mas, enquanto estás a fazer uma lavoura, deves inocular o solo com uma carrada de microbiologia e matéria orgânica. Pode ser em formato de sementes de adubação verde, por exemplo. Mas essa lavoura, esse impacto negativo, tem que ser menor do impacto positivo que tu vais ter com a consequência daquilo. E esse bokashi pode estar envolvido nessa parte. Em que de repente nós temos um preparado que nós fizemos um farelo de trigo com microbiologia da floresta. Quem quiser pode ir ver os vídeos que explicam melhor do que só falarmos. Mas esse preparado, né, essa vida da floresta, essa microbiologia que vamos buscar à floresta, estamos basicamente a colocá-la no nosso terreno, né? Estamos a colocar a inteligência, né? O movimento, os fungos decompositores, os fungos as bactérias simbióticas, fixação do azoto e por aí fora, num sítio que está morto. Quer dizer o quê? Se eu fizer essa lavoura,
sei nada contra isso. Até se for preciso fazer no ano a seguir, está-se bem. Eu não sou fundamentalista. Não sou. Há pessoas que dizem, nunca mais vou lavrar. Está bem, boa sorte, estás aqui 5 anos para alcançar o que eu vou alcançar em 1. Qual é que é o meu ponto positivo? Qual é que é o equilíbrio? Se eu lavrar agora, daqui a 1 ano eu tenho um solo bom. Eu tenho N casos assim, no meu próprio terreno, que é argila pura. Eu já construí casa, o meu galinheiro é todo feito com argila que eu cultivo. Ok? 80-90% de argila. Só que rotação de culturas, deixar de lavrar o solo, adicionar matéria orgânica, colocar vida, adubação verde. Eu por acaso uso, como tenho o terreno mais pequeno, não uso tanto, uso mais nos caminhos, mas muita matéria orgânica. Falo de matéria orgânica, palhas, e agora com as chuvas, montes de malta perdeu palhas de pó gado, começou a ficar tudo podre, não é? E malta deixa lá nos terrenos. Porquê não agarram nessa palha? Bem, ficar nos terrenos também não é pior, mas porquê não agarram nessa palha? Dizem, e colocam nos canteiros, não é? E digo por cima dos canteiros, porque não nos podemos esquecer que o movimento natural é o gado passar por cima das plantas, matar as plantas e as poias ficarem por cima. O estrume não está naturalmente incorporado no solo. O gado passa, parte as plantas e faz as poias por cima. Tecnicamente, não quer dizer que seja o que eu faço sempre, mas tecnicamente o estrume deve ficar por cima, o estrume fresco deve ficar por cima da matéria orgânica e não necessariamente envolvido no solo, não é? O composto já pode ser envolvido no solo, já está compostado, já está maturado, tudo mais, não é? Mas pronto. Eu acho que a maior parte das pessoas não aplica muito a matéria, ou não incorpora fontes de matéria orgânica como o estrume, porque querem resultados imediatos. E o estrume é um fertilizante, digamos assim, um adubo de libertação lenta. Enquanto que aqui, por exemplo, um adubo azotado acaba por ser uma libertação rápida e dá logo aquele boost que as plantas necessitam. Claro. E as pessoas, às vezes, elas olham mais para a produtividade e dar ali um reset à planta muito rápido do que tentarem olhar para a saúde do solo e esperarem, porque desengane-se quem acha que melhorar o solo é de imediato, é um processo que demora muito tempo, que é um cuidado constante. Eu acho que é isso que as pessoas, muitas delas não aplicam, claro, essas técnicas, claro, porque querem tudo. Claro. É uma coisa em todo lado, não é? Rápido, tem que ser para amanhã. Nós podemos esquecer que também o que é rápido, não é? Por exemplo, muita malta diz-me assim, Pipo, eu quero plantar coisas para comer, eu já tenho 90 anos, não tenho tempo, não tenho 34 anos como tu e não tenho tempo para estar aqui à espera, porque eu quero coisas rápidas. Mas uma fruteira de caroço demora sempre 5-6 anos a produzir. Percebes? Um solo, mas eu consigo, com as técnicas de permacultura, eu consegui levar, isto é um caso real e específico, só para dar contexto, para a malta entender o que é possível. Eu consegui, num sítio em que estava pisado pelo antigo proprietário, pelas galinhas que ele tinha lá, praticamente não crescia. Era uma coisa que até com a enxada era difícil. Eu consegui passar de um ano para o outro, e este ano eu continuo a produzir lá, mas isto tem o quê? A volta de 3 anos. No primeiro ano eu cavei e aproveitei a lavoura à mão para fazer batatas, produzi o QB. Depois continuei a fazer matéria orgânica, sucessão. Eu, o ano passado, há 2 anos atrás, há 2 anos para cá, já estou a produzir tudo e mais uma coisa lá. Já produzi cenouras, que para quem sabe, cenouras tem que ser areia, né? E eu tenho barro. Porque se for a cultivar cenouras num terreno muito pesado, o que acontece é que elas vêm todas tortas, não é? Sim, por exemplo, os transplantes, que eu não odeio transplantar cenoura, porque as cenouras parecem todas maradas, não crescem muito. Cenoura eu acho que é das culturas que as pessoas mais falham, porque ela também é muito específica, claro, tem cuidados muito específicos. Claro. Sim. Mas há muitas pessoas que até nem fazem sementeiras diretas. Eu faço quase tudo. Eu gosto de ter os dois ao mesmo tempo, para ter planos B, não é? Gosto de semear courgette diretamente porque germina bem, mas também gosto de ter em alvéolo se aparecer alguma, agora com estes tempos, aparece um fungo, mandar abaixo, posso repor logo. Trabalho sempre com esse tipo de... Porquê que não gostas de transplante? Por causa da crise de transplantação? Sim, é só porque gosto de trabalhar com o meu banco de sementes ser o solo. Ponho uma grande quantidade de solo. Em termos existem vantagens e desvantagens dos dois lados. Eu adoro alvéolos, em termos de facilidade, muito mais fácil. Controlado, depois gasto muito menos sementes, depois transplanto tudo. Agora, tudo o que eu conseguir fazer sementeira direta gosto, porque gosto de trabalhar com as probabilidades. É só por causa disso. Com as cenouras, pronto, é um caso específico que elas nem gostam muito de transplante. Não. Mas a malta disse acerca das abóboras, e as minhas abóboras são todas transplantadas, porque, devido ao meu microclima. Se fosse no outro lado, fazia de outra maneira.
No microclima estamos sempre numa nuvem. Se não fizer transplantas, não tem abóboras. Pronto, é muito tarde, fica muito tarde e acaba por ir as geadas antes de ter abóboras. Estás a perceber? Mas pronto, são coisas particulares. É por isso que há muitas pessoas que dizem assim: olha, fazem um almanaque, fazem uma cena. É muito difícil para mim eu conseguir juntar tudo com os princípios da permacultura, porque eu tenho que adaptar aos microclimas. E uma coisa é estar aqui em Vila do Conde, outra coisa é estar no topo do Chão das Espias, outra coisa é estar nos Açores, é tudo Portugal. E acaba tudo por condicionar os resultados. Claro que sim. Agora imagina que quem está a assistir está muito interessado, fica muito interessado aqui na permacultura e quer, no fundo, criar um espaço de cultivo, uma horta, seguindo os princípios da permacultura. Por onde é que ele deve começar? É um bocado o que eu estava a falar agora em relação ao que eu fiz no meu terreno. Assim, se for um solo que está bom para pôr uma enxada e está para cultivar, não é preciso fazer nenhuma lavoura, ok? Se tiver ervas espontâneas a aparecer, podem cortar e largar, criar matéria orgânica gratuita, não é? É por isso que a adubação verde é tão reconhecida, porque até no convencional, com os trevos, tudo mais. A adubação verde é uma das práticas mais usadas também na convencional. Claro. Ainda bem. Existem formas mais interessantes de o fazer, sem ser lavrar tudo mas ainda bem, é uma boa prática. Aos meus olhos, atenção, que eu não sou o dono da verdade absoluta. Mas eu estou a perguntar, para onde é que devem começar? Número 1, devem testar e não devem esperar. A malta subestima o que consegue fazer, sobreestima o que consegue fazer num ano e subestima o que consegue fazer em 5. É tão real como eu estar aqui. O facto de, eu vi o podcast do Pipi, fiz um curso e brutal, e agora já sei, sou o melhor agricultor do mundo, e agora sei que se eu puser esta planta ao pé daquela, não vou ter praga nenhuma. Não. Há a curva de aprendizagem. Quer dizer o quê? Nós devemos entender uma coisa. A base de tudo é o solo. Eu defendo isso também. Se nós trabalharmos o solo, as plantas vão estar bem. E para trabalharmos o solo, devemos ter os minerais. E agora vamos descobrir se é a argila, se é a areia, se é o limo, em que estado, em que local, qual é que é o tipo de mineral que eu tenho. Adicionar montes de matéria orgânica e vida. Ok? Porque se eu adicionar estes 3 elementos, se eu tiver estes 3 elementos, eu vou ter matéria orgânica, que vai ser processada pela microbiologia, e vou ter os minerais que vai-me dar estrutura ao solo. Não é? E depois vai-me criar uma textura do solo que vai-me permitir ter plantas saudáveis. Isto vai fazer o quê? Eu posso me ir embora? Se calhar no primeiro ano não. Mas eu posso começar a fazer isto, ou seja, todas as plantas espontâneas que vão aparecendo, posso cortá-las e posso largar, o dito chop and drop na permacultura, não é? O cortar e o largar. É das coisas mais simples que a malta pode fazer, e a malta dá-se ao trabalho de levar plantas para o caixote de lixo. Corta uma planta e deixa lá estar. Porquê? Toda a planta que tu consegues ver é uma acumulação de nutrientes que outrora estava no solo. E através de bactérias, através de processos de processos naturais das plantas, acumulam na parte viva da planta, e dentro da planta está aqui os nutrientes que estavam no solo. Quer dizer que se eu cortar e largar, ao decompor vai devolver. Vão voltar ao solo. Se eu for para a caixa de lixo, o que é que vai acontecer? Vou mandar os nutrientes fora e vou ter que colocar adubos sintéticos, porque senão a agricultura é ingrata e não consigo produzir sem os adubos sintéticos. Estou-me a dar o trabalho de ir encher caixotes de lixo com plantas, não é? Matéria orgânica. E depois queixo-me que não tenho 0,5% ou 1% de matéria orgânica em solos degradados. Pois, não é lixo. Achas que existem assim algumas culturas que são mais fáceis de serem cultivadas em permacultura do que outras, ou todas são possíveis? Por exemplo, cenouras é mais complexo. Não é para toda a gente no início, há muito mais falha devido a esta estrutura do solo inicial, mas tu tens plantas tipo couves. Queres começar já a comer? Mete uma couve galega. É mais rústica. Sim, aquilo é uma couve perene. É fixe porque plantamos uma vez, depois já há aquela malta que arranca as couves perenes, as couves galegas todos os anos e volta a semear todos os anos. A mesma coisa com os morangueiros, assim, Jesus Christ, tipo, são isso perenes. É das coisas que mais me enerva. eu comento isso muita vez. Porquê que as pessoas, compram plantas de morangueiro todos os anos? Com guias infinitas. Sim, que aquilo imita os estolhos, é só meter o estolho num vasinho e já tem ali. Tenho um amigo meu que está na Santiago de Cacém, que ele tem infinitos morangos. Porque
está sempre a propagar, e está sempre a dar. Quer dizer, o ciclo de vida do morango é perene, não é, Sim, sim. é aquelas culturas que o ciclo de vida termina no mesmo ano, demora mais. De subcopa. Sim. Quer dizer o quê? Uma planta de morangueiro, nem sequer naturalmente deve estar à chapa do sol. É uma planta que se espalha através dessas guias por baixo da matéria orgânica e debaixo de copas de árvores. Onde é que vais encontrar os morangos silvestres, não é? À mata da margaraça, que já lá vi muitos. Pá, tudo lá debaixo das copas. Pá, depois nós temos esta ideia de que nós queremos morangos doces, não é? Tem que fazer duas dentes, não é? Pá, mas os morangos silvestres são pequeninos, são doces, são concentrados, não são aqueles brutas, mas depois não têm sabor nenhum. Por amor de Deus. O que é que nós queremos? Qualidade ou quantidade? Não é? A mesma coisa que a malta que come carne, sendo eu um deles, o que é que tu queres? Comprar um frango de aviário, aquilo é só água, ou tens frangos próprios, pá, comes uma perna e ficas cheio para o resto do dia. Mas é que a malta quer cozer o frango logo numa hora e já está, e frango caseiro é uma carne muito mais rija. As pessoas querem. Isso é chato, porque as pessoas querem tudo no imediato. E depois, quer dizer, uma carne, um frango de casa é uma carne mais amarela, é mais rija, demora mais tempo a cozinhar, mas tem uma qualidade infinitamente melhor. E também tem a ver com as mãos do cozinheiro. Claro que é assim mais rijo, mas há formas de o fazer mais tenrinho. E obviamente que é preciso passar tempo na cozinha. É preciso voltar também a reconectar a malta com a cozinha. Pá, o que não falta hoje em dia são casas com quartos e casas bem gigantes e depois com uma cozinha também de uma kitchenette de um apartamento. Eu assim, mas para que queres uma cozinha? Só para dizer que tens uma cozinha? Pá, não, temos cozinhas grandes, né? Se nós queremos ser autossuficientes na alimentação, temos que fazer conservas, porque ou então vamos comer couves e feijões e batatas no inverno, como eram os nossos avós, e está-se bem, e o azeite e tudo mais, está-se bem, mas nós queremos ter uma variedade alimentar. Pá, eu acabei agora peras de há 2 anos atrás e tenho beterrabas do ano passado, tenho bué de beterrabas e tenho fruta desidratada e tenho farinha de courgette e ainda do ano passado que eu fiz, e tenho tomate seco. Claro, tu estás à espera de ter o quê? Ok, podes pôr uma estufa, e pode ser tomateiro. Depende do mês também, porque se estiver muito frio eles também não desenvolvem. É verdade. Mas tu podes produzir com força na altura deles e conservar. E depois usar. Para tu fazer os próprios... Não gastas dinheiro nenhum. Desidratar. Nenhum. Até se não quiseres comprar uma máquina, que eu tenho uma máquina para desidratar. Ao sol, pá. Sim, tipo, protege dos bichos. Porque, pá, as pessoas complicam o que é fácil. Os nossos antepassados, eles viviam com nada e tinham tudo. Para que é que nós queremos? Pá, há muita gente que põe, e é verdade, porque há muitas pessoas que é assim, estavam muito baseado na couve e na batata e no feijão. São coisas que se aguentam bem secas, não é? Mas muitas vezes comiam um feijão com gorgulha. Então, pois, mas se calhar a malta hoje em dia não sei o quê, não quero que feijão com bicho, não é? Mas depois agora também há toda uma vertente de inserir os insetos na alimentação. Eu trouxe-te aqui a falar disso, esqueci-me de dar ainda há pouco. Falar disto, feijão, isto eu estive na Serra da Estrela aqui há uns tempos e eu trouxe isto para ti, para tu depois cultivares. Isto é feijoca, anã. Que é também outro tipo de cultura que praticamente não se vê em lado nenhum, a feijoca. Eu estive lá e pá, lá está, parte social. O que é que eu fui fazer? Fui brincar um bocadinho para a neve com os putos, mas depois fui para as feiras dos queijos e dos chinchidos e dos agricultores, falar com a malta. E a pessoa enrajou-me feijocas antigas, semente antiga, que ele produz, anã, que não é de trepar. Epá, há gente que tem, mas isto, eu não tinha disto. E agora, ele deu-me um saco de 2 quilos. Dou-te um bocadinho a ti, dou um bocadinho ao outro, e isto não se perde assim desta maneira. Isto é um feijão que fica assim. Guardar a semente depois, no final. Claro, isto fica um feijão assim. Sim. Quando está cozinhado. E isto depois levas, depois cultivas nas tuas andanças. Por acaso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem. Relativamente ao feijão, e eu já trabalhei no feijão na parte da investigação, até com o Banco de Germoplasma aqui em Portugal, e nós temos variedades nacionais cá, 200 e tal variedades de feijão. Uhum. E nós só vemos o feijão preto, o vermelho, Catarino, o frade. Frade, exato. Sim. E ainda agora vai um amigo meu mandou-me mensagem ontem à noite a dizer assim: olha, dá-me a morada que tenho os caçulas, que aqui em cima deves conhecer, sim. Que se come com casca e tudo. Sim. Portanto, vou ter também esse feijão. Pronto, lá está. E isto passa muito por as sementes, não é só isto. A semente é isto, estamos a semear uma coisa na cabeça das pessoas, estamos a trabalhar, esta parte social é muito importante, que é para colocarmos sementes no solo. Estavas a perguntar-me há bocado, porquê gostas mais de semear diretamente? Semear, metaforicamente
e diretamente, não é? Nós queremos semear ideias, nós queremos semear plantas, nós queremos semear vida, basicamente, que é para nós termos um ecossistema, que é, no final do dia é o que nós queremos, então um ecossistema que funcione. Vamos imaginar agora uma família de 4 pessoas. Qual é que seria a área, digamos assim, que tu consideras ok para sustentar essa família durante 4 pessoas? A contar com as conservas, não precisas de muito espaço. O que é uma boa área para ti? Se me deres assim, completamente off-grid de comida, ok? E estou a incluir se calhar um galinheiro, se calhar para animais grandes de grande porte não, mas um galinheiro, uma horta, fruteiras, frutos secos, plantas perenes, com 2.000, 3.000 metros quadrados, tu produzes para cacete. Atenção, isto é para, tu vais ter excedente. É para garantires que numa fase inicial tu consegues, normalmente os números que dão são 1.000 metros quadrados por pessoa, mas o que tu consegues fazer em permacultura por metro quadrado é incrível. Porque, atenção, normalmente na permacultura tem muito aquela ideia de que imagina que esta mesa, estas linhas são camas de cultivo. A malta diz assim, mas põe aquilo tudo misturado e como é que eu vou estar eu agora estou aqui a pôr umas beterrabas, mas depois saem beterrabas, mas depois ainda faltam-me 3 meses para os tomates saírem. É uma confusão desgraçada. Eu também acho que sim. E é por isso que eu faço tudo sistemático e eu funciono muito melhor dessa forma, que é por linhas de consorciações. E depois posso fazer consorciações dentro das próprias linhas. Mas funciono por linhas, e por tempos, e por timings, e por sucessão. Quer dizer o quê? Que quando eu tenho uma zona que está planeada para tal, eu sei que vou ter, por exemplo, eu quero batatas na minha casa, 100 kg de batatas dá para o ano. Para tudo. Tudo. Purés, sopas, tudo. Para nós. Quer dizer o quê? Eu tenho que garantir isso numa produção na melhor altura, ou então tenho que ir produzindo ao longo do tempo. Eu faço uma boa produção em março, já estão na terra, e vou fazendo ao longo das alturas propícias em torres de batatas, para ir acolhendo. A batata não é tão... Não vou dizer que não é tão produtiva, não ficam tão grandes, não é? São batatas mais para assar, mas vai-me dando ao longo do tempo. A contar com isso, eu sei que eu vou ter uma área muito ocupada por batatas, mas eu posso fazer uma consorciação com xíxaros. Também é outra cultura que caiu em desuso. Pois, e que é facílimo de cultivar. Sim. É praga quase, não é? E posso fazer, assim, estou a maximizar o metro quadrado da minha batata. Eu sei que preciso de 100 kg de batatas, logo tenho que precisar de... Eu nem sequer faço muito o amontouro, sou um bocado preguiçoso, eu não gosto muito de fazer coisas que não são necessárias, se bem que é uma vantagem grande, mas até agora não tem sido preciso. Se bem que é vantajoso, atenção, fazer o amontouro na batata. Produz muito mais. Mas como eu acabo por deixar passar, acabo por nem sequer fazer. Ponho cultivos pelo meio para maximizar a perda que eu vou ter da batata, ou seja, vou ter leguminosas e tenho rabanetes e tenho coentros. No fundo é um aproveitamento do espaço ao máximo. Sim, quer dizer o quê? Que obviamente se tu fores dizer isto a um agricultor convencional que diz 3.000 metros quadrados para uma família, eles dizem assim, estás maluco, porque isso faz as couves para eles para o ano inteiro. Pois, mas o problema é que nesse mesmo espaço faço couves, faço tomate, faço alho francês, faço N coisas. Tecnicamente, por metro quadrado vou produzir menos quantidade de, vamos dizer, batata, mas vou produzir mais quantidade de variedade. Está a perceber? Logo, não se pode comparar a dizer a agricultura em permacultura produz menos por metro quadrado. Sim, porque produz mais em termos de variedade. Pronto, obviamente, não é? Agora vamos aqui a uma parte do podcast que é o preferias, em que basicamente eu vou-te dar 2 opções e tu dizes qual é que preferes e justificas muito brevemente. Preferias viver num bosque de alimentos ou numa quinta agroflorestal? Eu pessoalmente gosto de alimentos, sem dúvida. Ok. Preferias cultivar em curvas de nível ou em canteiros elevados? Curva de nível, claro, obviamente. Nem se põe a pergunta. Preferias um sistema de captação de água da chuva ou um biodigestor para energia? Água, claro. Preferias ensinar permacultura a uma turma de crianças ou fazer design para uma quinta de 10 hectares? Ambos são desafiantes. Eu gosto muito a resposta certa é crianças, obviamente, porque nós queremos trabalhá-los, mas há outras formas de fazer. Vou dizer crianças porque não gosto muito de espaços muito grandes, mas vou dizer crianças, sim. Preferias criar uma floresta comestível ou regenerar um solo degradado? Uma leva à outra. Não é? Se eu regenerar um solo degradado, vou criar uma floresta comestível, facilmente. Preferias ter galinhas num sistema móvel ou num sistema de vermicompostagem? O que, as galinhas com vermicomposto? Não, preferias ter ou galinhas num sistema móvel ou um sistema de vermicompostagem? Galinhas.
Preferias trabalhar com ferramentas manuais ou com maquinaria regenerativa? Manual. Mas isso é a minha opção pessoal, não quer dizer que seja melhor ou pior. Preferias gerir uma horta comunitária urbana ou uma zona rural em transição? Uma zona urbana em transição. Preferias passar um mês sem eletricidade ou um mês sem internet? Novamente, uma coisa leva à outra. Mas vamos imaginar que não levaria quer a internet. Okay. Nós nunca nos teríamos conhecido sem ser a internet. É verdade, isso é verdade. Preferias aplicar permacultura num quintal de 30 metros quadrados ou num monte com 3 hectares? Isto está a tocar, porque isto agora, em termos pessoais, eu estou à procura de mais espaço. Portanto, tecnicamente mais espaço, mas eu acho que o impacto real está nos 30 metros quadrados. Que é o que a maior parte das pessoas tem. Portanto, sim, 30 metros quadrados. Tu há pouco disseste que não gostavas de trabalhar em áreas grandes? Porquê? Não é, é só porque, por isso que eu estou a dizer, porque eu... diz-me quantas pessoas tu conheces que têm espaços de 30 metros quadrados? Muitas. E quem tem 3 hectares, 10 hectares? É só por causa disso, porque tem a ver com o impacto. Não é porque, obviamente, trabalhar com uma pessoa que tenha 100 hectares num monte de 500 hectares no Alentejo é um impacto gigantesco. Claro que sim, dá muito trabalho, mas eu acho que nós temos que ir, e também é interessante, mas eu acho que nós temos que ir a trabalhar os números das pessoas que vivem e que precisam de, se calhar, de uma hortinha, não pela parte também meditativa da coisa, mas também pelo impacto social que isso tem. Há um TED Talk muito interessante, que é da Austrália, de uma moça que fala acerca de uma periferia de uma cidade, em que ela fez uma comunidade na estrada dela, em que um produz tomates, outro produz as couves. É muito interessante por causa disso, porque se calhar se eu tiver 30 metros quadrados não consigo alimentar para o ano inteiro sem comprar, mas se o Toselli da esquina também tiver 30 metros quadrados, de repente temos 60 metros quadrados e podemos trocar. Ele tem os ovos, eu tenho os couves, e é uma parte interessante a nível local. Eu acho que nós temos de trazer isto. Organização e cooperação entre... Sim. Eu acho que o segredo de tudo isto é mesmo voltarmos a trazer os mercados locais. Mercado de proximidade. Até para encurtar a cadeia, não é? Não tens necessidades, não tens que pôr o stress em cima dos ombros dos grandes produtores que têm que garantir aqueles números e logo vão tomar decisões que se calhar até nem sequer concordam, porque eu não acredito que existem pessoas más e que os agricultores vão pôr os agrotóxicos a dizer assim, não, vou matá-los, não sei o quê. Não existe pessoas assim. Existem pessoas que querem garantir que aquilo funcione, estás a perceber? Logo, se nós levamos para os mercados locais e cada pessoa, que haja cada vez mais pessoas, e há cada vez mais pessoas a produzir no seu cantinho, nós vamos trazer isto, não é? Como a Quinta de Arminho, que eram uns bons convidados para teres aqui também, que eles fazem CSAs e fazem os cabazinhos e também são de Viseu, são de Mangualde, portanto também eram bons convidados para teres aqui. Eles fazem isso, não é? Que é essa agricultura de proximidade, fazem os cabazes. O que há nesta altura é o que a malta tem no cabaz, que eu acho que é genial. Porquê? Porque queres comer o abacate o ano inteiro, vai para Marte ou no raio que for, porque não é preciso comermos abacate o ano inteiro. Até porque se nós tivermos preferência por culturas que não são da época, além de ser ambientalmente muito insustentável, também é extremamente mais caro, não é? Pois é. As pessoas querem comer morangos em janeiro e depois queixam-se porque estão caríssimos. Sim, quer dizer, come morangos na altura deles. Claro que sim. Não estou a dizer que não possamos importar coisas, por exemplo, eu adoro ter acesso a lixias e a cenas assim, que são mais exóticas. Eu adoro ter acesso a isso e comprar volta e meia, mas isso são coisas pontuais de miminhos volta e meia. Para não fazer disso... Percebes? Nós temos o quê? Nós temos um país também que produz muito, muito bem. Portanto, sim. Não temos que nos queixar, não temos que comer couves e feijões o ano inteiro. É verdade. Agora, eu vou-te dizer 2 frases e quero que tu comentes. Portanto, A primeira é: a permacultura é uma moda passageira. Para alguns com certeza que é. E acho muito bem, e acho que não deve ser para toda a gente. É o que eu estava dizendo há pouco. Por favor, leiam os princípios, mas façam os vossos próprios princípios. Porque há muitas coisas que eu vou dizer que não vai agradar a toda a gente e que não vai fazer sentido. Vai fazer sentido a uns e não vai fazer sentido a outros. Portanto, sim, pode ser uma moda passageira. Eu até digo mais, eu até gostava que o meu trabalho na permacultura transformasse a permacultura obsoleta daqui a 10 anos. E que aparecesse, que os meus filhos falassem outro nome qualquer, mas com uma coisa... mais à frente, que englobasse uma regeneração ainda mais avançada do que eu estou a fazer. Portanto, permacultura, o conceito, estou a lixar. Eu quero é a regeneração. Seja permacultura, seja sintrópica, seja o que for. Portanto, que deixa a permacultura ser passageira e ser uma moda, porque o que interessa é o que fica, não é? Não é o que nós estamos constantemente a fazer. Outra frase: a permacultura é uma solução prática para a crise climática que vivemos.
De certa forma, sim, porque a permacultura trata a parte social, as pessoas vão estar mais felizes, mais contentes, mais satisfeitas, vão produzir a sua própria comida, vão ter mais saúde, porque estão a produzir comida com maior quantidade de nutrientes. Portanto, sim, de certa forma, eu não acho que a permacultura seja a solução para tudo, é uma solução. É por isso que eu também gosto de falar na versatilidade da permacultura, porque eu não acredito que só fazermos a agricultura sintrópica vai resolver os problemas climáticos do mundo. Seja isso o que quiser dizer, nós temos que ser adaptáveis. E isto não tem nada a ver com alterações climáticas. Aliás, sim, tem, mas não tem nada a ver com o que se fala, não é? Obviamente que nós, desde o dia 1, sabe-se lá quando é que foi, que nós estamos a ter alterações climáticas constantes. Nós temos é que saber adaptar. Saber quando é que nós vamos colocar o tomateiro. Eu plantei as minhas batatas em março e já passou a tempestade de Martim, já passou estas chuvadas todas. Porque assim sorte, ainda. Vamos lá ver o que é que vai acontecer agora com os milhos. Mas para isso também tenho os lactobacilos. Não é? Portanto, eu tenho preparados que vão adicionar vida. Quer explicar o que são os lactobacilos? Neste caso especificamente, bem, isso é um tema também extenso, mas os lactobacilos especificamente o que estou a falar é ao fazer uma pulverização com lactobacilos, que é basicamente eu faço com leite e limão, há malta que faz com leite de arroz, com água de arroz e com leite, é um fermentado que se faz, que depois está a proporcionar um ambiente bom para os lactobacilos, que é uma bactéria um tipo de bactéria se multiplicar ali, e se nós pulverizarmos as folhas das batateiras, dos tomateiros, das videiras, essa malta toda que sofre com os mildios, com os oídos, tomate é uma cultura que... é brutal em termos de prevenção. Lá está, não estamos a erradicar a vida que está, não estamos a erradicar o fungo do míldio, não é? Estamos a colocar bactérias que vão ocupar o espaço que é para o míldio não se conseguir espalhar na planta. Quer dizer o quê? Que é uma solução 100% viável? Não. Não é. Mas ajuda muito. Eu tenho N pessoas que me dizem assim, Pipo, olha, eu entrei para o passo porque eu vi o vídeo dos lactobacilos e apliquei nas minhas videiras e tive uvas este ano. E em que fase do ciclo da cultura é que se deve aplicar? O mais cedo possível? Eu já vi milagres com lactobacilos, em que os tomateiros, o ano passado os tomateiros do meu pai estavam, aliás, pepinos ou tomateiros, já não sei, acho que é um deles, estavam completamente queimados. Dano. Acabou-se a história. E ele até não é muito destas coisas, mas eu fiz-lhe os lactobacilos e ele aplicou, produziu mais tomate do que eu. Né? O que é interessante, porquê? Porque já vi milagres com os lactobacilos. Normalmente o ideal é nós aplicarmos preventivamente, para que não haja stress na planta e que haja maior produção, e isso depois isto é ouro para os ouvidos dos agricultores, não é? No fundo é tornar a planta mais forte para que ela fique menos suscetível a ficar doente. Os mildios vão lá andar. Os ouvidos vão lá andar. É uma cena que eu pessoalmente, eu sei que possivelmente já tiveste aqui convidados acerca da biológica, né? Possivelmente já falaram de cal da bordaleza. Sim. Eu pessoalmente acho que cal da bordaleza, não acho que seja um crime ser usado na biológica, mas eu acho que as pessoas não têm grande noção disso. É que a cal da bordaleza, apesar de ser uma coisa natural, à base de coisas naturais, continua a ser uma erradicação de fungos. E se nós queremos aqueles gatilhos que estávamos a falar ainda há pouco, das ervas espontâneas deixarem de aparecer, nós queremos fungos na terra. Claro. E se vamos pôr a cal da bordaleza, vai matar o míldio, claro, e é muito eficiente nisso, mas vai matar tudo o resto. Em termos éticos, continua a ser natural. Em termos práticos, regenerativos, causa dano. Deve ser, para a malta que queira continuar a aplicar as caldas bordalezas, eu incentivo bastante que façam bocachis e que façam, ao mesmo tempo que estão a fazer essas aplicações da calda bordaleza, que apliquem, que renovem vida, nomeadamente com fungos, ou trabalhem muito com compostos fungais, que é para amenizarem isso, porque eu de todo recomendo a calda bordaleza. Eu sei que há muita gente que usa, aliás, é solução para muitas coisas, muitas pessoas até para coisas que não são fungos. Calda bordaleza. Acho que o problema é que, como a calda bordaleza é eficaz em determinados problemas, as pessoas acham que vai resolver tudo. E então, pega lá a calda bordaleza. É tudo. Mas não é para fungos, é um fungicida. Portanto, é importante nós trabalharmos com soluções como os lactobacilos, que vão... estamos a adicionar vida para que essa vida combata uma possível praga ou infestação que nós tenhamos nos nossos cultivos e não a matar, porque nós não queremos criar uma tela em branco, depois já aparece um bicho qualquer novo e vai-nos dar cabo dos cultivos porque tem a tela em branco e reproduz, que é uma coisa parva.
Neste episódio vou fazer uma coisa diferente, que é eu abrir uma caixinha de perguntas, porque, como eu disse, tu eras um convidado muito pedido e eu abri uma caixinha de perguntas para te fazerem perguntas. Então, são imensas e eu vou escolher aqui algumas. A Sofiazinha pergunta: o que gostavas que te tivessem dito quando começaste? Que é possível e que não se estresses com as coisas pequeninas, faz o teu trabalho e as coisas vão acontecer. Apoio. Outra pergunta que surgiu da Horta da Ria: projetos de permacultura nacionais que valham a pena visitar. Que se chamam de permacultura, lá está, eu vou abranger para pessoas que estão a regenerar. Okay? Porque como eu estava dizendo há bocado, permacultura é o que é, não é? É um conceito. Eu gosto muito da Quinta de Arminho, gosto muito do trabalho que estão a fazer. E se calhar é uma das pessoas com maior escala. Vou entrar em contacto com eles. Tens que entrar. Eles são muito fixes também. Okay. E fazem muito. Sim, gosto muito da Quinta de Arminho. Noutra vertente, a Quinta das Relvas é interessante porque tem mais a vertente de Erasmus também, mas também tem a vertente de permacultura. Aqui em cima, em Aveiro, também são interessantes, também gosto deles. Há malta, os meus vizinhos, quem não conheci pessoalmente, é crime, mas a Nossa Terra, acho que é assim que se chama, que estão a fazer a Sintrópica, que estão a vender os cabazes. Isso eu conheço. Conheces? Conheço das redes. Fazem conteúdo. Sim, conheço das redes. Mas a Quinta de Arminho também faz conteúdo. É diferente. Eles fazem mais vídeos, mas segue a Quinta de Arminho. Sim, eu dou-me por feliz porque eu trabalho com muito mais pessoas que não sejam grandes nomes da permacultura. Trabalho com muitas pessoas que são permacultores, mas tenham projetos pessoais, né? Dentro do passo há nomes que são incríveis, que fazem coisas incríveis, mesmo dentro dos Açores, Madeira, mas pronto, é tudo a título pessoal. Portanto, esses 3 projetos são projetos interessantes por várias diferentes razões. A Cláudia de Moda diz: é possível fazer permacultura nos grandes espaços urbanos? Claro que sim. Sim, claro que sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Porque é que agora anda a malta a desbravar terreno para pôr painéis fotovoltaicos? Porque não fazem nos maciços cinzentos das cidades? O problema é a solução. Eu tenho aqui um mono para encher com pessoas. No telhado daquilo, enche-me aquilo de painéis solares. E vê-se isso em outros países. Porquê que não? Procurem no documentário Inhabit. Está lá um rapaz que faz, em Nova Iorque, que faz cultivos no topo dos prédios. Pois não é fácil, as leis, não sei o quê. Pois, faz com que aconteça, mexe-te. Tipo, arranja uma forma. Não aceites um não. Acho que as pessoas acham que vai ser um não e depois não fazem nada. Sabes que aquele restaurante não me dá os restos. Vai perguntar ao do lado. No fundo, eu acho que elas não têm muita vontade em mudar alguma coisa e arranjam desculpas. Está quentinho, está quentinho no sofá. Estás a ver? É essa que é assim. Ana Cláudia Araújo 77: adoro o Pipo, dá-lhe um beijinho. O tema: como posso fazer Strume Expresso? Sim, procurem, não é Strume Expresso. Strume Expresso é a vaca que o faz e uma vez cometeram o erro numa formação de pedir eu quero Strume o mais fresco possível, e a minha vizinha foi pôr o balde no cu da vaca, literalmente. e teve aquilo mais expresso não é. Agora, composto expresso, trabalha com galinhas, mete os restos da tua cozinha no monte nas galinhas. Vejam o vídeo do Turbo Compost do Geoff Lawton, que é um composto express, mas tens de trabalhar sempre com pilhas termofílicas, são as mais rápidas de fazer, mas também podes fazer com vermicompostagem, com minhocas californianas que te consomem, cada minhoca te consome o seu peso por dia em alimentos. Portanto, há várias formas de fazermos composto rápido. Agora aqui a Maria João Marques, que nós conhecemos, que a nossa mútua fã, né? Que ela tem é aluna dos dois e tem um conhecimento incrível, é um orgulho para mim que ela seja aluna, que eu acho que ela é fantástica. Ela pergunta: o que considera mais importante para se conseguir ter uma boa produção saudável e sustentável? É o solo. É o solo, como é óbvio. É assim, se o solo acumular muita água é um problema, se o solo acumular pouca água é um problema, se não tiver matéria orgânica é um problema, se não tiver estrutura é um problema, se não tiver nutrientes é um problema. Solo, né? Se tivermos solo. E ainda, ela perguntou como é que tomou conhecimento da permacultura e como sentiu ser esse o seu caminho.
Eu? Sim. Foi a Ruth. As mulheres são sempre... Não, e estávamos a falar no off ainda há bocado, e é verdade, porque a minha avó ficou viúva muito cedo e nunca conheci o meu avô, e ela tinha 7 filhos e era agricultora. Portanto, essa coisa de dizer que as mulheres não são agricultoras, pá, é uma ferida, porque a minha avó fazia muito mais do que muitos agricultores hoje em dia, e sem máquinas, portanto. Tinha aqui ainda uma pergunta da Cláudia Di Moda, que já falou há pouco, mas ela tem aqui outra pergunta que eu acho interessante. É possível regenerar um solo morto originário de cultura intensiva e cheio de químicos? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Claro que sim. Porque se tudo é um ciclo, se nós não nos bloqueamos um ciclo, há certas coisas que são tramadas, os metais pesados, as libertações lentas, os agrotóxicos, os adubos de libertação lenta, que deixam microplásticos, mas com o tempo tudo vai ao sítio. Agora, não me venham com aquela história de que a terra filtra os agrotóxicos. E depois acabamos no hospital todos. Não é? Mas agora, a longo prazo, vida no solo, até mesmo a biológica diz isso. Esperas 3 anos e já podes ter o carimbo. Até quando é que isso é nas pequenas partículas é benéfico? Isso deixo lá com os entendidos nessa área. Mas sim, claro que é possível. É possível regenerar tudo. Até uma pedreira. Um dos meus mentores regenerou pedreiras com robinhas pseudo-acácias. Isso é incrível. Portanto. Agora, para terminar, do Festival Festança. Quando visita o Festival Festança? Pois, é verdade, estou em falha. Já me convidaram o ano passado, mas vamos fazer parceria, sabe? Mandem uma proposta. Por acaso, mais perguntas tínhamos, portanto, é para tu veres que és realmente uma pessoa que toda a gente gosta. E, portanto, isso é muito estranho, estranho. Tens aqui muita pergunta e tinha que fazer aqui todo um episódio muito grande. Eu peço sempre aos meus convidados que tragam algum livro que tenham lido, que seja interessante, sugerir, e gostava que falasses um pouco sobre os livros que trouxeste e porque é que te marcaram, o que é que tu aprendeste com eles. Eu trouxe 2, eu sei que pediste um, havia lá muitos mais, mas eu trouxe. Já agora, gostas de ler? Adoro ler, adoro ouvir, sou muito mais eu gosto, agora com esta moda toda dos audiobooks, eu como livros, não é? Mas eu também gosto do ritual de ir e ver e ter estes livros, principalmente estes não ponho no audiobook, mas estes sim, este até eu li no audiobook, ele está intacto. Mostra ali para aquela câmara, só para eles... Chama-se Dirt, The Erosion of Civilization. Isto é um livro do David Montgomery. Ele tem muitos livros interessantes. Este livro eu gostei dele mais porque fala do solo, né? Dirt, né? Parte mineral do solo, e como é que os nossos comportamentos que estamos a repetir hoje em dia estão-nos a levar à erosão de nós, né? Que nos vão levar a acabar com a nossa civilização, e como é que acabou anteriormente por causa das mesmas práticas que estamos a repetir agora. É um bocado aquela coisa de já nos esquecemos do que fizemos de mal. Os comportamentos repetem-se. E este livro tem muita base histórica, que eu gosto bastante, a Ruth ainda gosta mais, mas também tem muita parte do solo, que é a minha paixão. Solo, fungos, cogumelos. Também é das áreas que eu mais gosto, é o solo. Até porque tens que ler este livro. Acho que o solo é a base de tudo. E depois, se nós soubermos trabalhar bem um solo, nós vamos ter muito menos problemas. Sim, lê este livro. Nunca leste este livro? Não. Tens que o ler. Eu sou muito viciada em livros, eu compro imensos. Sim, comprei este. Eu só não te dou este agora porque é da Ruth, porque deram-lhe à Ruth, porque senão deixava-te já aqui. Até depois no off, se calhar, ligar a Ruth a ver se é ok. Não, eu compro. Eu tenho todo um investimento em livros, que é uma coisa. Acho muito bem, adoro. Porque dá-me montes de ideias para eu criar conteúdo. Já. E tu querias para cacete, querias conteúdo, meu Deus. Já foi mais, mas pronto. E este é um livro que para os beginners, para os iniciantes, é muito fixe, porque é tipo não é um livro de ler, mas é um livro de consulta de este autor, Martin Crawford. Ele tem montes de livros, este é sobre How to Grow Perennial Vegetables, vegetais perenes, que é um dos meus motivos pelo qual eu trouxe. Mas este é basicamente esta que é a Bia, foi lá que eu vi. A gente já vai falar um bocadinho mais dela. Mas pronto, tens aqui várias plantas vegetais perenes, Ali, só para que é para mim uma das grandes soluções. É que a malta que me segue adora livros, e eu então eu juntei esta parte no podcast, sim. Porque estão-me sempre a pedir sugestões de livros, e eu adoro ler e adoro saber novas sugestões. Sim, e, portanto... Mycelium Running, do Paul Stamets, para quem gosta de cogumelos, Market Garden, Jesse Frost, acho que é assim que ele se chama, para Market Gardens, Masanobu Fukuoka, a Revolução de uma Palha. Esse eu conheço. Não falo, o Martin Crawford com força, Rosemary Morrow para a educação, falta livros.
Para a próxima trago-te mais. Ok. Trouxeste-me aí uma planta. Várias. Que sim. eu não conheço, portanto, queres falar-me qual é a planta, porque é que ela é importante? Esta planta eu descobria, acho que até foi neste livro, que está aqui a Akebia quinata, mas é uma planta que não é nova, foi nova para mim há uns anos atrás, e esta planta é brutal porque é uma trepadeira. Eu adoro trepadeiras, porque como deves saber, as trepadeiras quando começam a puxar, aquilo, meu Deus, o chuchu dá-lhe espaço. E eu gosto disso, eu gosto destas plantas porque ela é uma planta que aguenta muito sol, chapa, sombra total quase, é uma trepadeira muito agressiva a trepar, produz fruta, a fruta é assim exótica, lindíssima, vai ao Instagram depois e vê as flores cheiram a baunilha, é brutal e é comestível, mas precisa de duas para produzir. A minha produziu sozinha, mas é pouca quantidade, com duas produz bem mais. Tens aqui montes delas. Isto é tudo estacas da minha, que já pegaram. Depois podes parar. Isto até eu faço porque agora no encontro que vamos ter do passe, a malta só me pede Akebias e eu tive que fazer bem. Eu tenho um vaso que está tudo, parece ser pintado de pequenas estacas, mas tu tens aqui pelo menos umas 7 ou 8 Akebias que tu podes transplantar. E isto é bom, atenção, dá-lhe espaço. E entende que isto tem, não vou dizer que é invasor, porque essa palavra tem uma conotação errada, mas dá-lhe espaço, ok? Mete-o num canteiro que esteja limitado. Se meteres no solo, ela vai começar é tipo uma passiflora, estás a ver? Vai, ela ocupa muito bem o espaço. Eu tenho as minhas em 2 arcadas, em palotes de terra, estás a ver? Ok. E pronto, esta é uma planta brutal. Porquê? Porque aguenta muitas condições diferentes, aguenta frios, aguenta calores, aguenta sombras, é daquelas plantas perenes que quando tu perguntas a uma pessoa, olha, eu vou ter eu vou fazer um projeto de permacultura, então o que é que tu vais plantar? Um laranjal, um pomar de maçãs, ok, que vais comer o resto do tempo todo, não é? Os vegetais, foi por isso que eu trouxe este livro, porque vegetais perenes dão-nos isso, as alcachofras, os tupinambos, os pargos, as akébias, e é tudo extratos diferentes, trepadeiras, né, para completarmos o nosso posto de alimentos, em que temos a copa alta, a copa baixa, as trepadeiras, as arbustivas, as herbáceas, as coberturas de solo, as raízes, os fungos, e se nós tivermos vegetais perenes num bosto de alimentos, é por isso que ainda estavas a perguntar isso, um bosto de alimentos é um sonho. Porquê? Porque tu entras e é comida e plantas de suporte e comida a suportar-te a ti, é um paraíso, é mesmo um Éden, é mesmo um paraíso. E as pessoas se predispuserem a estudar um bocadinho este tema, vão entender que podem viver mesmo, aliás, já estamos a viver no paraíso, podemos transformá-lo um bocadinho mais florestal em vez de desbravar tudo, né? E esta é uma boa planta para a malta começar. É quase que, eu sei que a Gabriela já vai dizer, eu já te matei, já dei para aí umas 4 à Gabriela, mataste todas, mas é uma planta muito resiliente que até já me deram uma que estava morta e disse, dá-me aí, e agora estão a trepar 2 por cima de um pinheiro manso meu lá em casa. Portanto é uma planta muito resiliente. E pronto, é isso. Imaginando que agora as pessoas que não te conhecem, ficaram muito interessadas no teu trabalho, onde é que podem entrar em contato contigo, aprender mais sobre ti? Tu falaste aí do teu curso, queres fazer aqui um pouco de publicidade ao teu trabalho? Posso, normalmente até eu abro as portas pontualmente, mas eu temos a Escola Liberta-te, não é? escola.liberta-te.com. Tens lá imensos cursos de todos os feitios, por acaso pagos, sim, e faz todo sentido. Acho que as pessoas têm que aprender a valorizar o trabalho dos outros. Nós temos uma componente de conteúdo gratuito muito interessante, mas acho que também faz sentido e tu tens um leque de formações gigantescas. Sim, e não falta conteúdo gratuito para a malta que não me quiser pagar, porque não gosta da minha cena. Podem ir para o YouTube, podem ir para os Facebooks, para os Instagrams, o arroba liberta-te hoje, tudo junto. Podem me encontrar pelas internets foras. Estás no Insta, Facebook e YouTube. Sim, e TikTok. A Ruth está agora a começar com o TikTok. Também temos no TikTok. Temos lá em todo lado. Se tivesse assim a oportunidade de deixar uma mensagem para o futuro, a quem nos está a assistir, o que é que tu dirias? Para o futuro? Lá está, um pouco como estava a responder àquela moça, não me lembro do nome dela, que é uma mensagem para o futuro, é que se nós fizermos aquilo que nós sabemos que devemos fazer, nós vamos ter os resultados que queremos ter. Quer dizer que, eu não gosto da minha vida porque trabalho das 9 às 5 ou das 8 às 5. Ok, então faz o que é preciso. Chegas a casa, estás cansado, está bem, é o quilómetro extra.
Pá, faz, pá, não tenho, eu pego por ser ao contrário. O ano passado eu levei-me quase à exaustão porque estava a fazer formações de 80 horas à noite, depois durante o dia era trabalho, pá, não dormia, também é um outro extremo, pá, mas façam o vosso trabalho que as coisas vão aparecer. No fundo é fazer aquilo que tem que ser feito, nós não somos crianças para só fazer o que sim, e atenção, isso é uma parte importante, eu adoro permacultura, adoro o meu trabalho, há vezes que eu não me apetece nada ir para a horta. Não me apetece nada a dar uma formação, porque já agora há pouco tempo dei uma formação para testar em uma turma pós-laboral durante a semana e no fim de semana dei de manhã. A mesma coisa. E assim, eu não dava para professor da escola pública, que estão sempre a dar a mesma matéria, porque estava assim, pá, mas o que é que eu disse ainda há bocado? O que é que eu disse ontem? Qual é que foi a pergunta? Pá, isto sou muito repetitivo, estás a ver? Tem que ser uma coisa mais compassada. Mas pronto, temos o passe anual, que é a tal comunidade, é um passe anual, é uma subscrição anual que dá direito a muito mais coisas. Que eu já ouvi falar muito bem dela. Pronto, eu sou suspeito em falar dela, mas sem dúvida que é o meu bebé novo. Já tive 2 filhos, agora o passe é o meu bebé novo. Acho muita graça aquilo e acho que estamos a criar uma comunidade em Portugal, que é o que eu acho que faz sentido, é juntar as pessoas e fazer coisas giras. Há sim alguma coisa que tu pretendas fazer no futuro para melhorar o teu projeto Liberta-te, assim, ideias? Não faltam ideias, esse é que é o problema. Tenho documentários em andamento, tenho festivais planeados, quase planeados, festivais para reunir malta. O que eu quero é juntar, ainda há pouco tempo tive com uma pessoa e tenho que repetir isto porque não sabia do impacto que tinha tido, pelo menos até essa pessoa me disse, tive com ela e disse-me, que uma vez disse, eu quero juntar a pessoa de gravata ao de rastas. E essa pessoa disse-me assim, pá, isto bateu-me de uma maneira, porque eu sou uma pessoa que me inclui desta forma de expressão, mas sinto que estou segregado do outro grupo de pessoas. Eu quero fazer um festival que me meta lá fato e gravata e mais velhotes e os putos que estão com o cabelo azul e com as rastas e seja o que for, quero juntar as pessoas, não interessa que cor de pele tem, que estilo de vida, que background tem, que noções tem, eu quero juntar pessoas. Não há pessoas a mais, nós temos é que unir-nos, porque aí é que está. Isso é que é o grande segredo de nós levarmos uma regeneração civilizacional. Okay? Nós aprendemos todos uns com os outros. Sim. E temos um sistema de suporte. O sistema de suporte, o facto de estar sozinho, tipo, eu acredito nisto, mas ninguém me apoia. Meu Deus. Pronto, desistes. Acabou-se a história. É difícil, encontras uma curva mais apertada e desistes. Se tiveres um sistema de suporte, que é o que eu tenho agora com o passo, felizmente, que eu tenho um defeito e uma qualidade muito grande, que é os meus clientes tornam-se amigos rapidamente. E que depois aquela linha fica ténue, o que eu adoro, não é? O que dificulta-me um bocadinho a tomar decisões em termos de negócio, mas que me facilita muito em termos de sistema de suporte. Eu trabalho com amigos. Aliás, um dos meus grandes amigos hoje em dia veio tirar uma formação comigo e hoje em dia trabalhamos juntos e faz a minha parte do web design. Tem um projeto, olha, o David das Possíveis Soluções, podes convidá-lo para aqui, que ele é um gajo 5 estrelas. Okay. Que é um amigo meu que mora em Tomar, é mesmo ao lado, portanto também podes convidar, que irias gostar de falar com ele, com certeza. Ok. Pipo, olha, obrigada por teres aceito. Obrigado eu. Acho que foi uma conversa muito fixe. Eu também gostei. Acabámos por falar aqui de várias coisas e, como vês, dá bem para trocar ideias, claro, aprendermos os dois. Claro, de facto, eu admiro muito o teu trabalho, já te sigo há muito tempo. Igual nós conhecemos-nos virtualmente, lembras-te daquela conversa claro que sim. Que me convidaste e, portanto, agora retribuí o convite, mas agora presencialmente. Claro, portanto, muito melhor. Muito melhor. E tenho a certeza que quem está a assistir gostou bastante desta partilha e tenho a certeza que tu vais crescer ainda imenso porque tu és uma pessoa de bem, portanto. Juntos. Obrigada. Obrigado eu. Quanto a mim é tudo, este foi um episódio bastante especial, como são todos, mas desta vez dei a oportunidade também a pessoas que nos seguem de colocar questões também ao convidado e, portanto, acho que foi bastante interessante esta partilha de conhecimentos. Falarmos aqui de permacultura, que é, de facto, uma vertente de produção, digamos assim, cada vez mais a ser falada e, portanto, nada melhor do que ter aqui alguém que trabalha com isso dia a dia, para que também na primeira pessoa nos possa explicar o que realmente é permacultura e mostrar que não é assim um bicho de 7 cabeças e que qualquer um, independentemente da área que tem, pode aplicar os princípios de permacultura no seu espaço. Portanto, quanto a mim é tudo, eu chamo-me Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola e para mim é um gosto estar aqui à conversa com pessoas
inspiradoras que de alguma forma agregam conhecimentos sobre produzir, independentemente se é em permacultura, se é agricultura biológica, todos os modos de produção são bem-vindos, porque aqui debate-se temas e aprende-se sempre com os convidados. Obrigada a todos e até ao próximo episódio.